Os que gostam de ler, bem com vocês? Comigo tudo bem. Eu me chamo Luísa e este é o canal Só Leituras, em que nós lemos textos. E também teremos relatos dos escritos. Vamos lá. O texto de hoje é um conto. Se vocês já viram a capa, né? Perdeu a graça já. Desse livro aqui, ó. Contos de Aprendiz, Carlos Drummond de Andrade. Na capa tem um menino com suspensório e sapatos coloridos, roupa colorida. 16ª edição do Zé Olímpio. Essa edição que eu vou ler de 77. E vamos lá, sem demora. Enquanto eu acho a página aqui, claro, eu agradeço vocês, né? Sempre agradeço pela audiência, por estar com vocês na casa de vocês, com o lugar sagrado. E obrigada por sempre estar aqui. Quem gostar, se inscreva. Mas eu peço só uma coisa: o seu joinha é o meu pagamento aqui no YouTube. Então deixa joinha em todos os comentários que você puder. Responda se você lê o comentário de outra pessoa e quiser responder, você pode. Com respeito, sem xingar, sem denegrir a imagem de ninguém. Aqui, graças a Deus, todo mundo que entrou respeita, né? Até agora não teve hate. Antes da nossa história, tem um epígrafe que o autor escreveu, é a seguinte: nas histórias que ele nos contava quando meninos, e que me prendia a atenção a ponto de fascinar-me, não era o enredo, o desfecho, a moralidade, e sim um aspecto particular da narrativa. A resposta de um personagem, o mistério de um incidente, a cor de um chapéu. Então, pode perceber que na capa tem cor. Então, era um detalhe que chamava a atenção quando ele era criança. Eu acho que o detalhe sempre chamou a atenção de Drummond também adulto. Vamos pro texto? Página 7. A salvação da alma. Quando a gente diz a salvação da alma, a gente pode pensar que esse texto é um texto que, gente, religioso? Ou existem outros tipos de salvação? Sim, né? Pode ter a salvação de um acidente. A pessoa tá lá atravessando a rua, distraída. Vem um carro, vem uma moto, vem uma bicicleta, não é? Conheço uma pessoa da minha família que foi quase atropelado por uma bicicleta. Então, distração. E alguém o salvou, alguém disse: ei, rapaz, cuidado aí. E o rapaz da bicicleta freou e se ralou todinho na calçada. Então, pode ser essa salvação de um acidente, pode ser a salvação religiosa, pode ser outro tipo de salvação. Vamos supor, o homem do campo, o homem lá na zona rural, da roça, ele prepara a terra, tira o mato, lava a terra com a enxada e ele quer a salvação. Qual é a salvação dele? A chuva, né? Se Deus não mandar chuva, não tem salvação para ele, para aquela plantação. Então, vamos ver, sem mais demoras, vamos ver do que se trata esse texto de Drummond. A salvação da alma. Briga de irmãos. Nós éramos 5 e brigávamos muito. Recordou Augusto, olhos perdidos no ponto X, quase sorrindo. Isso não quer dizer que nós nos detestássemos, pelo contrário. A gente gostava bastante uns dos outros e não podia viver a separação. Se um de nós ia para o colégio, era longe o colégio, a viagem se fazia a cavalo, 10 léguas na estrada lamacenta, o governo não conservava.
Os outros ficaram tristes uma semana. Então, comentando aqui, hoje em dia a gente não tem mais o cavalo, né? Talvez o colégio seja longe, se os pais não acharem vaga no bairro, em outro bairro, mas hoje não tem o cavalo. Em algumas cidades tem ônibus, né, que leva os estudantes, da prefeitura ou do governo. Em outros lugares não tem, é o estudante que custeia, não é? Pela sua passagem, e tem que sair de casa mais cedo. Pode o percurso não ser tão longo como seria no cavalo, mas o que é a mesma coisa ou é semelhante às estradas, né? As ruas estão esburacadas, o asfalto precisa ser recapeado, ou então cidades pequenas ainda no barro, né? As autoridades precisam ainda ver isso aí, né? Em cidades como litorâneas lá no norte, tem épocas que as crianças nem estudam, porque chove, como andar, e como nem de barco, não é? Ficavam tristes uma semana. Depois esqueciam, mas a saudade do mano, às vezes, estragava o nosso banho no poço. Irritava ainda mais o malogo da caça de passarinho. Se Miguel estivesse aqui, garanto que você não deixava o Tizilvo fugir, gritava Edson. Assustou ele falando alto. Miguel quebrava a cara. Miguel era o mais velho e fora fazer o seu ginásio. Não se sabe bem porque a sua presença teria impedido a fuga do pássaro, nem ainda porque o tapa no rosto de Tito, com o Tizil já longínquo, teria remediado o acontecimento. Mas o fato é que a figura de Miguel evocava naquele instante, embalava nosso desapontamento e, de certo modo, participava dele, ajudando-nos a voltar para casa de mãos vazias e a enfrentar o vizinho malévolo dos Guimarães. O que é que vocês pegaram hoje? Nada. Eu era deste tamanho. Impunham-se. Além disso, e palavras difíceis, inclusive xingamentos, estavam de boca aberta. Ao explodirmos na discussão e que decorávamos para aplicar na primeira oportunidade, em nossas brigas particulares com os meninos da rua. Quis menino danado decorar os palavrões. Realmente, Miguel fazia muita falta, embora cada um de nós trouxesse na pele a marca da autoridade. Pensávamos com ânsia no seu regresso. Um pouco para gozar da sua companhia, outro pouco para aprender nomes feios, bastante para descontar os socos que ele nos dera. O miserável. Então, comentando. Hoje em dia, não é? As escolas já têm o ensino médio integrado, né? Já tem o ensino médio mais perto, mas o aluno ir lá para longe, para a capital, né? Geralmente tem que ir para a capital, para os grandes centros, mas hoje até na cidade pequena já tem o ensino médio, porque é obrigação do governo. Vocês, criados na cidade grande, não se espantem com esse jeito de nossa infância do interior. Ah, aí você briga muito, mesmo no meu estado, símbolo de ordem e moderação, terra de bois pacíficos e de políticos suaves e bem comportados. É uma força acumulada, querendo expandir-se, uma energia que sobrou do tempo da luta com as emboabas, não sei. Olhem, na minha terra, damos grande apreço à cultura intelectual, mas confiamos pouco em seus defeitos. O delegado de polícia, um bacharel gordo, de bigodes fornidos, Lia Espinosa, tomava a boa pinga januária e não gostava de amolações. Se as amolações apareciam, chamava o comandante destacamento e mandava rachar a lenha. Com o pau cantando, ele voltava ao seu Espinosa. De resto, nas relações civis, em meio
Sem rural, o tapa, o murro, o pescoção e o cacetete são recursos limpos de polêmica. Só o punhal e a garrucha são proibidos, mas em casos extremos é lícito empregá-los. O povo não gosta de assassinos, embora inveje os valentões. Ai de quem apanha sem reagir. E isso nós sabíamos de sobra. E papai o pregava ao almoço e ao jantar. Ele que tinha uma vida agitada, do transporte de tropas para o Espírito Santo, negócio perigoso e lucro incerto, por causa dos rios sem ponte, dos ladrões de estrada, camaradas bêbados das febres, do crédito há uns 12 meses, dos compradores que fincavam pé no mundo e nunca mais davam as caras. O velho nos contava mais de uma história de noite dormida ao relento, em que ele e seu pessoal acordavam com os animais soltos do campo, os relinchos, o fogo apagado, os vultos escuros remexendo nos alforjes no canto, pois em nenhuma dessas ocasiões precisou liquidar ninguém, nem permitiu que o fizesse. Tudo acabava, os ladrões amarrados e conduzidos à vila mais próxima, às vezes com algumas costelas quebradas. Mais que diabo, o lombo carece sofrer um bocadinho. Por isso mesmo, um dia ou outro, nós nos surrávamos a frio, sem qualquer motivo, porque o lombo carece sofrer e há certo prazer em curar ferida. Assim crescíamos nós 5. A vida não era má, apenas participava pouco das aventuras arriscadas. E era mais meiga, Esther, que mesmo assim figurava a miúde nas brigas, ora como causadora, ora como o anjo da paz. Na paz, Esther era nossa cliente. Vendíamos-lhe tampas de decalcomania, pastilhas de hortelã, decalcomania, pastilhas de hortelã e chocolate. Caixas vazias de sabonete tinham um fraco pelas caixinhas, que eram utilizadas em laboriosas arrumações, pentes, dedais, laços de fita, caramelos, conchas, roupas de boneca, bolas de gude, lápis de cor e outras maravilhas. Geralmente as meninas gostam de caixinhas mesmo para juntar os trequinhos. Explorávamos sordidamente sua boa fé e, mais do que isso, sua facilidade em arranjar dinheiro com papai. 200 réis por uma caixinha de sabonete inglês era preço mais do que razoável, mas eu pedia 500, isto é, ignorando o valor das coisas ou dando-lhes um valor especial que nos escapava, estendia os 500 réis. Às vezes eu praticava uma torpe manobra. Sobre um pretexto qualquer, confiscava o objeto vendido. Eram lágrimas e queixas. E afinal, entrávamos em acordo. Eu restituía o objeto mediante um suprimento de 300 réis. Ele sequestrava, olha só. Se Tito estivesse ali, a injustiça combinação malograria, porque Tito era contra a injustiça. Discutia comigo, sangue me subia a cabeça. E eu acabaria perdendo. Eu perdia sempre. Não tenho vergonha de confessar que perdia sempre. Porque Tito era mais velho do que eu, mano. E tinha muito mais peito. Minha criação com leite condensado, meus resfriados contínuos e inapetência, tudo isso me condenava a um papel inferior nas lutas da família. Mas tudo isso me fornecia também raiva suficiente para morder, unhar, cuspir, gritar sempre que envergava a força do braço. Eu vivi em guerra com todos, precisamente porque era o mais fraco. Não raro, em fraqueza, triunfava um expediente de audácia extrema, apenas porque o mais forte, cônscio de seu poder, abandonara o campo ao desesperado. Se eu percebia que era por esta última razão,
ficava profundamente humilhado, mas a cegueira da vitória não me permitia verificá-lo. De todos, Tito era quem mais me batia. Desvantagem de ser caçula, éramos os mais próximos pela idade. Outros dois, Miguel e Edson, sentiam vergonha de sujar as mãos em mim. Tito dizia sentir também essa vergonha, mas era mentira dele. Ao menor pretexto, estávamos no chão embolados. Direi ao seu louvor que nunca foi desleal. Combatia com aviso prévio, fazendo a necessária provocação e dando-lhe tempo suficiente para correr. Dando-me tempo suficiente para correr, mas não corria. E ele caía-me em cima. Por minha vez, eu gostava de provocá-lo. Tinha esperança de que um dia chegaria a vencê-lo. Estudava seu estilo de luta, comparavam com outros estilos. Treinava sozinho no quarto, diante do espelho. E a Miguel e a Edson que me ensinassem a maneira de desvencilhar-me do adversário deitado sobre mim no chão. Inútil. Ele desmoralizava todas as táticas. Era mais duro, mais ágil, mais controlado. Tinha 9 anos e estava farto de apanhar. Nenhuma perspectiva de mudança, entretanto, Tito me defendia contra os assaltos de meninos do grupo escolar. Mas às vezes, depois desses choques, ao chegar em casa, voltava-se contra mim, acusando-me de haver provocado barulho, sem ter força para sustentá-lo. O orgulho dos novais repontava nessa recriminação, porque um novais não podia apanhar. E se não fosse ele, Tito, eu, Augusto Novaes Júnior, apanharia em público, a gosto dos Teixeira, dos Andrada, dos Guimarães e outros clãs rivais. Insubmisso, mas desesperado. Licença. Que a luz ia apagar ali. Tudo bem aí. Insubmisso, mas desesperançado. Se vocês ouvirem um barulho, não é fantasma. É porque eu tenho gatas e elas estão aqui ouvindo tudo. E estão querendo aparecer, sabe? No meu colo, tem um ali do lado. Tacando unha no tapete. Vamos lá. Insubmisso, mas desejado e eu me deixando crescer. Quando eu tivesse 20 anos, nossos tórax seriam iguais e eu derrubaria Tito. Mas era longe. 20 anos. Criança tem pressa de viver. E não lhe prometam uma compensação no futuro. Necessidade é urgente. Um bálsamo que venha já. Amanhã será tarde demais. Eu estava nessa melancolia quando Esther veio dizer que tinham chegado uns padres para começar as missões. A família sentara-se nos bancos da sala de jantar à luz do lampião. Papai lia jornal, mamãe cesia meias. Chegava em boa hora. Só assim eu consigo que esses hereges se confessem, comentou mamãe, placidamente. Resmungou papai. Continuou a ler as notícias do mundo. A ideia de missões não era particularmente festiva, mas sempre importava em reuniões no átrio da igreja. Leilão em benefício do altar novo, de foguete, liberdade de chegar tarde em casa e outros prazeres. Era bom. Nenhum de nós se manifestou contra a ideia de confissão. Herege, em linguagem local, significava cristão displicente, com reza nenhuma prática, indo aos deveres do culto e limitando-se a vagas promessas mentais de oferecer um tuchão às almas, diante de algum aperto. Nós 4 éramos hereges, declarados. Somente Esther mantinha um equilíbrio entre sentimento e ação, amando Jesus e procurando segui-lo. Os outros iam à missa por obrigação penosa. Se amanhã era clara e havia jogo de bola no campo da fábrica, rezávamos sem fervor e bocejávamos diante dos apelos dominicais do padre, com grande mágoa de mamãe e considerada sagrada a pessoa do padre e de ouro as palavras de sua boca. Esses meninos não sabem uma palavra de catecismo. Louvado seja! Quando crescerem, não sei o que será deles. Quem não está bem com Deus tem mau fim. Papai resmungava, concordando, mas nosso processo em doutrina cristã era mínimo. Só um instante. Voltei. Novas notícias
chegavam sobre os missionários. Eram estrangeiros. De que país mesmo? Ninguém sabia. Um atrapalhado português que falava. Muito vermelhos, estavam dispostos a fazer uma boa colheita de almas para Deus. Dizer da piedosa Antonina. Pregavam todos os dias. Senhora, a partir das 2 da tarde, um deles subia púlpito e narrava os horrores do inferno, os jardins do paraíso, a miséria da alma e pecado mortal, traição de Judas, a aflição dos ricos no juízo final, a de sofrer e ser humilhado, o perigo de casar somente no civil, a necessidade de contribuir para as obras pias, a loucura de lidar com ações de espíritos. Nós escutávamos pensando em outra coisa, com exceção de Tito, absorto de olhos baixos. Enquanto um pregava, os outros padres ouviam em confissão. Primeiro, dentro dos distritos, que morava longe e carecia ser despachada depressa, pois as pessoas gradas do lugar, autoridades, comerciantes e suas famílias, em seguida os operários e só no fim as crianças, que já trabalhadas ardiam no desejo de ajoelhar-se e contar suas faltas. Tão contagioso é o exemplo das pessoas grandes, porque afinal seria uma vergonha não ter pecado, quando toda a gente os tinha e vinha confiá-los ao Padre Vermelho. Entrávamos os 5 em fila na sacristia escura. Mentiria se dissesse que não estávamos compenetrados. O tom era de respeito, mas somente Esté se mostrava perfeitamente natural e apta para o misterioso colóquio com a divindade. Por isso mesmo, éramos questão de que ela fosse conosco, deixando de lado o grupo das meninas, para que, de certo modo, suprisse nossa insuficiência e desse ao céu garantia satisfatória de nossas almas tão sujas. Um a um, murávamos nossos erros e recebemos nossas penitências. Os erros dos 4 homenzinhos eram comuns e o preço do resgate não podia variar. 5 padres novos, Ave Marias, um para cada um, e fé, perseverança e humildade para evitar nova queda nos pecados de ira, gula, cobiça e luxúria, os que nos reconciliávamos. Esther certamente apresentou carga mais leve de erros, pois só teve 3 Padres Nossos e 3 Ave Marias. Não lhe foi feita a recomendação subsidiária. Voltávamos para casa quando Tito me puxou pelo braço, chamando-me a um canto. A tarde caía. Vamos dar uma volta? Pra quê? À toa. Amanhã não tem aula, a gente pode dar um bocadinho. Sem motivo para recusar, concordei. Fomos andando. De uma só rua era feita nossa cidade, mais que variada. Essa rua tomava todas as direções, partia-se, recompunha-se, um pedaço subia o morro, outro margeava o córrego, e havia trechos de estrada sem casas, nem chafariz, havia hortas, ranchos, palmeiras, fora da ilha, elas que são o próprio alinhamento, 1000 coisas que podem interessar uma criança disposta a viver. Mas a confissão filtrava em nós seu olho espesso e triste, e o desejo de nós pacificarmos e atingirmos a bondade, e a compreensão nos tornar indiferentes à matéria cotidiana. Foi Tito que rompeu o silêncio. Escuta uma coisa? Estou com vontade de mudar de vida. Eu também. Condeno o abandono confiante. Acabar com certas coisas, sabe? Mudar mesmo de vida. Olha, de hoje em diante não brigo mais com você. Apesar de contrito, eu mostrei-me incrédulo. Ora, você diz isso à toa. Amanhã você implica outra vez comigo e me bate. Não bato mais não, pode acreditar. Juro por Deus. Você sabe que a gente não deve jurar. Não é isso. Quando jura por bem é diferente. Estou jurando por bem. Você não acredita? Seria feio não acreditar. Essa garantia me dava a ele firmeza em cumprir o juramento. Calei-me. Bem, se você não acredita, paciência. Eu fico zangado por isso. Mas você vai ver. De hoje em diante, a gente não briga mais. Está feito? Toque. Era assim, né? Toque. Toque. Toquei. A paz em nossos corações, paz na montanha, onde a cidade era um suco insignificante. E as cabras e as galinhas já dormiam. Ao aperto de mão, uma confiança absoluta, os propósitos pacifistas de Tito me invadiu e vi à minha frente um futuro de honra e lealdade. Mas Tito queria ir mais longe, marcar um acontecimento, aquela mudança de alma.
Escuta uma coisa? A voz engasgava-se em emoção e falta de costume. Vou provar a você que sou seu amigo e não quero mais abusar da sua força. Diz uma coisa que eu possa fazer, mas uma coisa difícil, ruim mesmo, me humilhar diante de você. O que você quiser eu faço, juro que faço. Tito, não estou te conhecendo hoje. Por que você diz isso? Já disse a você que quero mudar de vida, viver bem com os irmãos, ser um sujeito decente. Diz depressa uma coisa. Quero mostrar que sou sincero. Não estou enganando, não. Você quer me dar um tapa na cara? Não. Quer me sujar a cara de barro? Não. Quer me entornar uma bacia de água suja na cabeça? Não. Quer rasgar minha coleção de Júlio Verne? Não. Então você quer se vingar de mim de jeito nenhum? Você não quer se vingar de mim de jeito nenhum? Não, Tito, de jeito nenhum. Eu acredito em você e basta. É melhor assim. Mas Tito não se conformava. Como iniciar um novo rumo de vida sem espiar os erros antigos, chegou a impacientar-se, embora de leve. Também você não ajuda, Bolas. Ajuda sim, ora essa. Mas eu também não quero humilhar você. Se tu levantou a cabeça, encarou-me. Mas eu quero ser humilhado, está ouvindo? 30 anos se passaram e o seu olhar e sua voz estão ainda intactos em mim, revelando a convicção profunda e ardente de que se fazem os santos, os mártires políticos. E eu seria orgulho de pisar o orgulho que levava tu a essa espantosa declaração. Compreendi subitamente que era preciso atendê-lo, contribuindo para a purificação da sua alma. E embora também ungido de suave arrependimento não quisesse praticar nenhum ato mal, decidi-me a humilhar meu irmão. Chegávamos à parte inclinada da rua, de subida difícil, agravada pelo mau calçamento. Bem, se você quer mesmo, eu não pedi nada, você sabe. Então vamos fazer uma coisa. Eu subo nas suas costas, você me leva até em casa, como um animal, tá certo? Ele não podia dizer que não. A ideia de ser montado, e por mim, não era das mais aprazíveis. Pensara em um tapa no rosto por ser a imagem costumeira entre nós, embora a mais cruel. Mas servir de burro a alguém e ir de passo pela rua onde havia outros meninos, gente que vinha da igreja, era duro. Aceitou. Exigi mais, e nisso acho que não foi simplesmente para atendê-lo, e sim por um começo de pecaminosa deleitação. Que de 50 em 50 passos ele se detivesse gritando: burro, quero capim, sou burro, quero capim, sou burro, quero capim. Depois, a marcha recomeçaria e até chegarmos em casa. Tito pôs-se de 4 e eu montei-o segurando nos ombros e lá fomos rua acima. Ele salvando a sua alma e eu sem querer dando a minha desforma. Ai, anos de humilhação e derrota, de gengivas sangrando e de braços roxos na poeira. Não me passava no peito aquele joelho de chumbo, epílogo de nossas batalhas, nem escutava aquela boca implacável exigindo a confissão de derrota. Diz que apanhou, sim, apanhei. Eu montava em meu irmão como um burro manso, e era ele quem sujava as mãos na terra de esterco. Que mãos! As patas que me levavam doce, gloriosa, pacífica reabilitação. E triunfando sem malícia, sem ódio, eu cumpria um desígnio de Deus. Passando-lhe a mão no pescoço, eu o acariciava ao meu querido Tito. Mas pouco a pouco, a ideia da facilidade desse triunfo começou a absorver-me. Antes de tudo, a posição do cavaleiro não era cômoda, como havia suposto. Tito fazia o possível para conduzir-me bem, mas os pés suplementares careciam de prática. A cada momento, seus longos cabelos caíam na testa, obrigando-o a afastá-los. Ele andava, já andava suando. Sou burro e quero capim, sou burro e quero capim, sou burro e quero capim. Gostei de ouvir essas palavras, foi talvez a melhor sensação de tudo, mas a marcha em si não tinha as delícias imaginadas. E se eu estimulasse o animal? Talvez se ele apressasse a andadura, mesmo que para isso fosse preciso levantar-se. Então eu me agarraria ao pescoço, deitando-me nas suas costas e enlaçando-me os seus rins com as pernas. Sim, talvez assim fosse melhor, mas eu não podia
Mas eu não tinha esporas nem freios. Para estimulatito, recolhia um golpe duro de calcanhares. Não calculei bem a intensidade do movimento e fui atingir meu irmão na virilha. Ele soltou um berro furante. Que exprimia a dor acima de todas as tentações, exprimia a dor acima de todas as boas intenções e de todas as virtudes e coração. Senti que a noite, com suas escassas estrelas, virava sobre nós. Rolou no chão e eu rolei com ele. Formamos um bolo confuso e inquieto. Pernas, braços, cabelos, areia, roupas e pedras. Sempre tão seguro no ataque, Tito parecia cego de dor, pois nem me afligia em cheio, nem me dominava, e eu fugia dele como um peixe, sentindo a violência de sua cólera e a vergonha do meu abuso. Mas no escuro, confusão e na raiva, seus dedos, afinal, prenderam minha carne e me castigaram, esquecidos de toda bem-aventurança. Toma, desgraçado, toma, cachorro, toma! Era assim que você queria ajudar a salvar minha alma? Toma, bandido! Não pudemos comungar no dia seguinte. Então, apesar do desfecho de dor, queria só falar para vocês que a vida não precisa ser dolorosa, nem você gostar da dor, certo? A vida existe altos e baixos. Um dia a gente tá alegre, um dia a gente não tá tão alegre, um dia a gente quer conversa, outro dia a gente tá quieto, mas vamos deixar um quietinho, vamos deixar o tempo, né? Porque tudo passa, não é verdade? Então eu vou deixar o microfone aqui e me despedir de vocês daquele jeito de sempre. Joinha, não esquece de joinha. Quem quiser se inscrever, se inscreva. Fique à vontade para assistir os outros vídeos. A playlist, né? Várias playlists que nós temos. E te dou cheiro para vocês e até a próxima. Até o próximo. Não, gente, não. Eu parei o vídeo. Não conseguia me concentrar com essa gata louca. Correndo aqui, querendo subir na luz. Pegou uma bola ali, querendo entrar embaixo do tapete. Onde ela tá? Catulina, faz isso não, mulher. Isso não. Mulher, oxi. Tu é uma gata. Tu é querendo te esconder gata. Eu tô te vendo, Catulina. Oxi, parece criança. Deixa eu gravar. Não.